1 milhão de Romeus estão fazendo a corte. Eles disputam um óvulo humano. Pode ser o início de uma nova vida. Explore agora em super interessante coleções. O corpo humano. O corpo humano. Sexo, a atração vital. O amor pode fazer o mundo girar, mas Damian e Ruth têm mais do que sonhos românticos. Eles querem ter um filho. Estes jovens estão respondendo a um profundo estímulo biológico para garantir a sobrevivência da raça humana. Como resultado das transformações ocorridas durante a puberdade, o corpo dos dois está preparado para a reprodução. Comparado a outros animais, somos mais tardios quanto ao desenvolvimento sexual. Essa não é a única diferença. Uma mulher tem seios mesmo quando não amamenta. E podemos fazer sexo em qualquer dia, não só na fase de produção do óvulo. Isso cria um vínculo que ajuda a manter os casais unidos. Sexo é prazer, mas também é procriação. O objetivo é simples: unir as características de duas pessoas em uma só, em um filho. Todos nós carregamos a semente de uma nova geração. O espermatozoide de um homem é uma de suas menores células, mas sua cabeça contém o projeto de uma nova pessoa. A cauda empurra o espermatozoide ao encontro com o seu alvo, o óvulo. Este é envolvido com nutrientes e as substâncias necessárias para se dividir e crescer. É a maior célula do corpo humano, mas ainda assim é menor que a ponta de uma agulha. Apesar de todas as diferenças, o óvulo e o espermatozoide levam a mesma carga, a informação genética para uma nova pessoa. O propósito do sexo é misturar esses genes e combiná-los de uma nova maneira. A cor de nossa pele, do cabelo e dos olhos, nossa saúde e temperamento, tudo é determinado pelos genes que herdamos de nossos pais. Cada recém-nascido é único. Pela constante mistura do pacote genético, a evolução assegura que a espécie humana continuará mudando. A capacidade de reprodução começa na puberdade. Mas o potencial já existe desde a vida dentro do útero. Uma mulher nasce com um estoque grande de óvulos. Este feto feminino de 5 meses já tem 7 milhões de óvulos aninhados em seus imaturos ovários. Na puberdade, restam apenas 300 mil. Os óvulos humanos morrem constantemente. A mulher tem apenas 30 anos de capacidade de engravidar. O homem nasce com sua fábrica de espermatozoides que só começa a funcionar na puberdade. Depois disso, nunca para. Em toda a sua vida, um homem produz espermatozoides suficientes para povoar muitas vezes o mundo. Para alcançar seu destino, o espermatozoide faz uma perigosa viagem, na qual milhões morrerão e a chance de sucesso para cada um vai contra todas as probabilidades. A concepção é um jogo de azar.
Os corpos encenam o ato sexual para permitir a união do óvulo e do espermatozoide. Um casal que deseja um filho, como Damian e Ruth, tem cada mês uma chance de mais ou menos 1 em 4. Na puberdade, a produção de hormônios sexuais aumenta. O estrógeno e a testosterona controlam o desenvolvimento dos seios, dos pelos do corpo e dos órgãos genitais. Esses mensageiros químicos transformam o corpo e a mentalidade. Surge uma novidade, a atração sexual. Os garotos começam a se interessar pelas meninas, que também passam a apreciar a companhia de rapazes. Os hormônios não só preparam nossos corpos para a reprodução, mas modulam também os sentimentos como a paixão. Primeiro passo: um rapaz conhece uma garota. Como ocorre a atração entre as pessoas? De acordo com o antigo ditado, a beleza está nos olhos de quem vê, mas a ciência pensa diferente. Todos partilhamos a mesma ideia do que faz um rosto ser bonito. Opera aí uma lei comum: a média. Cientistas selecionaram uma galeria de rostos comuns e os colocaram num programa de computador. O resultado desse trabalho foi um rosto que corresponde à média das pessoas numa certa faixa de idade. Foi este rosto médio masculino que as pessoas acharam o mais atraente, e aí está o retrato de uma mulher média segundo o computador. A busca de um padrão é provavelmente um recurso encontrado pela evolução para conseguir que a união dos genes tenha os melhores resultados. Mas antes do maquinário reprodutivo entrar em ação, existe todo um jogo de sedução. Rostos e expressões podem ser mais importantes que palavras, mas nesse jogo de parceiros, outros sentidos têm um papel essencial. Amor e desejo têm sua linguagem própria. Toque, cheiro, vista e som produzem mudanças em nossos corpos. Tudo isso com o propósito: unir espermatozoide e óvulo. A hipófise no cérebro libera hormônios que estimulam os órgãos reprodutivos da mulher. Aqui está, próximo ao útero, pouco mais largo que uma pera, o alvo dos hormônios, um ovário. Em primeiro plano, a tuba uterina. Está montada a cena para a criação de um novo ser. O ovário contém centenas de milhares de óvulos. Eles permanecem dormentes até que, uma vez por mês, um sinal hormonal amadureça um deles. O óvulo pode esperar 40 anos para fazer sua estreia, desde a época em que a própria mulher estava no útero. Enquanto o óvulo está seguro no interior da mulher, a fábrica de espermatozoides está no mundo exterior. É um lugar perigoso, mas os testículos devem ficar frios. Os espermatozoides só podem ser produzidos numa temperatura de aproximadamente 1 grau abaixo da do corpo. Dentro dos testículos há centenas de metros de tubos, a fábrica dos espermatozoides. O aglomerado de caudas nesta seção é de espermatozoides maduros, esperando serem liberados. Em torno das paredes estão as células germinativas que se transformarão em espermatozoides. O processo completo leva cerca de 10 semanas. Os espermatozoides são produzidos a uma média de 1000 por segundo. Mais de 100 milhões são criados a cada dia. O espermatozoide é um eficiente veículo para direcionar seus genes ao alvo. Propulsionado por uma cauda que lembra um chicote, ele nada depressa rumo ao óvulo. A cabeça do torpedo, recheada de DNA, tem uma capa química que vai penetrar o óvulo. O DNA é uma dupla hélice enrolada que contém o código genético, o roteiro para desenvolver um novo ser.
Estas informações ficam armazenadas nos cromossomos, que se encontram no núcleo do espermatozoide e do óvulo. As células que se tornam óvulos e espermatozoides nascem com 46 cromossomos, como todas as outras células do corpo humano. Essas células são divididas por um processo especial e passam a ter 23 cromossomos. Antes de se dividirem, passam por um processo de mistura, trocando informações genéticas para produzir uma única e nova combinação. Essa mistura garante a variedade da espécie humana. Com milhões de espermatozoides esperando nos testículos e o óvulo pronto para ser solto, está armado o cenário mensal para o encontro entre os dois. Para que ocorra uma relação sexual, o ponto de partida da procriação, os corpos do homem e da mulher passam por várias modificações movidos pela excitação. As áreas vermelhas e brancas neste quadro térmico mostram onde o crescente fluxo sanguíneo produz calor, apenas uma das respostas do corpo ao estímulo sexual. Mudanças internas incluem dilatação de tecidos e lubrificação. A pele é o mais importante órgão de estímulo sexual. Nossos 2,5 metros quadrados de pele contêm 5 milhões de células tácteis, que enviam sinais sensoriais ao cérebro. Espalhadas por toda a superfície, existem áreas de especial sensitividade, as chamadas zonas erógenas, que incluem os lábios, os seios e os órgãos genitais. O fluxo sanguíneo aumenta e o coração trabalha mais rápido, enquanto respiramos profundamente para obter mais oxigênio. Mais sangue flui para o pênis, enchendo os corpos cavernosos e esponjosos, o que provoca a ereção. Os espermatozoides, até agora imóveis, começam a nadar. Se fossem do tamanho do homem, quebrariam o recorde mundial dos 100 metros de nado livre. Na ejaculação, fazem uma maratona, o equivalente a um homem nadar 15 quilômetros. Cerca de 500 milhões de espermatozoides, fortalecidos por secreções especiais da próstata, são lançados na vagina da mulher. Aqui começa a grande corrida, um percurso repleto de obstáculos mortais. Esta é a visão do espermatozoide dentro da vagina. Ela é cheia de esconderijos e fissuras que os apanham. Este é o portal para o útero, a entrada para o colo. Os espermatozoides devem contorcer-se entre estas rudes células. Muitos caem aqui. Outros abrigam-se, escondem-se e preparam outra saída em poucas horas. A vagina contém um ácido que a protege de germes. As bactérias não florescem aqui. Tampouco os espermatozoides. 100 milhões morrem imediatamente. A sobrevivência dos espermatozoides depende de sua força e potência ao nadar. A ejaculação os trouxe até aqui. Agora, eles estão por sua própria conta. Comparado com outros animais, o macho humano é pobre na produção de espermatozoides. Apesar do tamanho dos testículos, ele produz a mesma quantidade de espermatozoides de um hamster. Mais da metade deles pode ser anormal. Eis aí um espermatozoide de cabeça deformada. Outros possuem 2 caudas. Estranhamente, é uma desvantagem. Outros não possuem cabeça. A saúde do espermatozoide é vital, mas nenhum pode cumprir sua missão se não houver um óvulo à espera. No ovário, um folículo está amadurecendo, fazendo uma saliência na superfície do canto esquerdo, embaixo. A onda mensal de hormônios faz o folículo estourar, soltando um óvulo.
As fímbrias e os cílios no interior da tuba uterina funcionam como delicadas mãos que ajudam a empurrar o óvulo em direção ao útero. Uma vez dentro da tuba, o óvulo tem 48 horas para encontrar um espermatozoide. Apenas nestes 2 particulares dias, a cada mês, uma mulher pode engravidar. Ao contrário do espermatozoide, o óvulo não se move sozinho e, por isso, depende da ajuda dos cílios da tuba uterina. As paredes da tuba também o alimentam nessa lenta jornada até o útero. Para os espermatozoides sobreviventes, o obstáculo seguinte é o colo, a estreita entrada para o útero. Ele pode ser bloqueado por uma tampa mucosa. Esta pegajosa barreira protege a mulher de bactérias que podem invadir seu útero. Micróbios não conseguem penetrar sua fina estrutura. Tampouco estas hordas de espermatozoides. Sob o microscópio, o muco parece entrelaçado e intransponível, mas 2 dias por mês a estrutura se transforma em uma ampla malha esburacada, através da qual os espermatozoides mais decididos podem deslizar. Este oceano interestelar é o muco do colo, transformado em cristais. Em seu período mais fértil, o muco interno feminino pode se tornar uma microscópica obra de arte. Fora do corpo, o muco seca e assume belos padrões de samambaias. Os padrões de samambaias. Os espermatozoides podem agora forçar sua entrada. O muco limpa qualquer bactéria que eles possam carregar. Nessa época do mês, o muco também faz papel de reserva de espermatozoides. Eles podem sobreviver aqui por 48 horas. Esta piscina pode aumentar as chances de sucesso, caso a mulher ainda não tenha ovulado. A excitação feminina também ajuda o esperma. Quando ela alcança seu clímax, cai a pressão em seu útero, sugando o esperma através de seu colo e dirigindo-o para a fertilização. E há uma boa razão para este impulso. O óvulo pode ter apenas poucas horas de vida. Dentro do útero, os sobreviventes formam um grupo subindo contra a gravidade. O ambiente mórbido da vagina já ficou para trás. Os espermatozoides agora estão em território mais favorável. A parede do útero produz nutrientes, preparando-se para receber um óvulo fertilizado. Isso também ajuda os espermatozoides enquanto descansam no útero. Agora eles alcançaram a barreira final, a entrada para as tubas uterinas. Menos de 1% chega até aqui. Agora devem se decidir em qual tuba entrar. Apenas uma carrega um óvulo e metade dos espermatozoides toma o caminho errado. Pode ser uma questão de sorte, mas há estudos mostrando que os óvulos emitem algum sinal químico para guiar a sua cara metade. As pulsantes paredes do corpo feminino ajudam os espermatozoides em sua corrida final.
Óvulo e espermatozoides estão a milímetros de distância e se aproximando. Apenas uma centena de espermatozoides chega ao óvulo. Uma vez aí, os sobreviventes vão à luta. Os espermatozoides tentam freneticamente romper a camada externa. Eles empurram e atacam o óvulo, mas só um conseguirá entrar. Nessa maratona, não há segundo colocado. O bem-sucedido espermatozoide liga-se à superfície do óvulo. Uma explosiva carga de enzimas em sua cabeça abre o caminho. Esta onda de cor marca o momento. É um sinal químico atravessando o óvulo. Imediatamente, a parede do óvulo endurece, evitando a entrada de outro espermatozoide. Após algumas horas de fertilização, os cromossomos começam a se parear, 23 vindo da mãe e outros 23 do pai. Juntos formam uma célula humana de 46 cromossomos. A combinação dos genes é nova e única. Os dois pontos azuis são os genes do espermatozoide. O ponto maior é o óvulo. Agora eles se unem no centro. Uma vez fecundado, o óvulo chama-se ovo. Os cromossomos se dividem e o ovo se racha em duas células. Após algumas horas, cada um se divide novamente, formando então 4, 8, 16 células. As primeiras entre as milhões de divisões que formarão o feto. Nesse estágio, as células continuam menores do que a ponta de um alfinete. Mas o sucesso ainda não está garantido. Metade de todos os óvulos fertilizados não alcançam o útero. Perdem-se com o ciclo menstrual. Se tudo correr bem, no 7º dia o embrião já estará crescendo no interior do útero. Começa uma nova vida. Podemos não ser páreo para muitos outros animais em matéria de reprodução. Mas ser menos fértil pode ser uma vantagem. Aliás, acaba sendo uma necessidade. Nenhum animal precisa se ocupar de maneira tão intensa de sua prole como os seres humanos. Afinal, a dependência pode durar até após a formatura da faculdade. Além de garantir a perpetuação da espécie, o sexo ainda nos proporciona prazer. Por mais desmistificada que seja a união do homem com a mulher, quando dela resultar uma nova vida, não deixa de ser um pequeno milagre.